O conserto da mente do ser humano. A mente humana é um dos maiores mistérios da existência. Você pode estudar o corpo, entender órgãos, medir sinais, analisar o cérebro, mas quando chega na mente, tudo fica mais profundo, porque a mente não é algo que você toca, ela é algo que você vive, ela é o lugar onde tudo acontece antes de acontecer. Antes de uma decisão, existe um pensamento. Antes de uma atitude, existe uma interpretação. Antes de uma mudança, existe um conflito interno. E é por isso que entender a mente não é opcional, é essencial. Porque se você não entende a sua mente, você vive sendo controlado por ela. A mente é o centro das experiências humanas. Tudo passa por ela. O que você vê passa pela mente. O que você ouve passa pela mente. O que você sente passa pela mente. E ela pega tudo isso e transforma em significado. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A mente não mostra a realidade como ela é. Ela mostra a realidade como ela interpreta. E isso explica por que duas pessoas vivem a mesma situação e saem com resultados completamente diferentes. Uma cresce, a outra se destrói. Uma encontra sentido, a outra perde a direção. Não é a situação, é a mente. Agora, pensa comigo. Se a sua mente interpreta tudo errado, então a sua vida inteira pode estar sendo construída em cima de uma visão distorcida. E é aqui que começa o verdadeiro problema do ser humano. Porque o maior campo de batalha não está fora, está dentro. Provérbios 23:7 diz: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você se torna aquilo que você alimenta dentro da sua mente. Não é só sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com o que acontece. A mente funciona como um sistema de processamento. Tudo entra pelos sentidos, visão, audição, toque e ambiente. E tudo isso é interpretado. E essa interpretação vira pensamento. E esse pensamento vira emoção. E essa emoção vira ação. E essa ação vira resultado. Agora, entende isso. Se você não controla a interpretação, você nunca vai controlar o resultado. Mateus 6:22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Isso significa que aquilo que você permite entrar define aquilo que vai dominar você. Se você se alimenta de medo, vai viver com medo. Se se alimenta de dúvida, vai viver travado. Mas se se alimenta da verdade, sua mente começa a mudar. Só que existe um problema ainda maior. A mente pode mentir. Sim, nem todo pensamento é verdadeiro, nem toda emoção é confiável. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Isso é profundo, porque mostra que o maior engano não vem de fora, vem de dentro. Você pode acreditar em coisas que não são verdade. Pode criar cenários que não existem. Pode viver preso em algo que nunca aconteceu e mesmo assim sentir como se fosse real. Isso é o poder da mente, mas também é o perigo dela. A mente também tem um mecanismo de defesa. Ela tenta te proteger. Ela quer evitar dor. Ela quer manter você seguro. Ela prefere o conhecido, prefere o previsível. Mas isso gera um problema, porque tudo que é novo parece perigoso. E aí nasce a ansiedade, o medo, a insegurança, a paralisia. Mas olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo, então existe algo errado, porque se o medo domina você, isso não vem de Deus, e isso significa que a sua mente pode estar desalinhada. E aqui entra uma das maiores verdades. Você não controla os pensamentos que surgem, mas você controla quais pensamentos ficam. A mente produz pensamentos o tempo todo sem parar, mas você decide quais você alimenta. 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo pensamento. Isso é um comando.
não é sugestão. Você precisa aprender a capturar pensamentos, analisar, filtrar e decidir, porque um pensamento ignorado pode crescer, mas um pensamento alimentado domina. E quando ele domina, começa a definir suas escolhas. Agora chegamos ao ponto central de tudo, o conserto do ser humano. Este é o ponto mais importante de toda a mensagem, porque tudo o que foi falado até agora leva até aqui. Aqui está a base. Aqui está a resposta. Aqui está o começo da transformação real. Este capítulo responde 3 perguntas fundamentais. Como acontece o conserto verdadeiro? Onde esse conserto acontece? E o que precisa ser consertado? Primeiro ponto. O conserto não começa fora, começa dentro. Essa é a primeira verdade, e talvez a mais difícil de aceitar, porque o ser humano sempre quer resolver o externo, quer mudar a situação, quer mudar o ambiente, quer mudar as pessoas. Mas Deus não começa por aí. Deus não começa consertando suas circunstâncias. Deus não começa consertando seu dinheiro. Deus não começa consertando sua vida externa. Deus começa consertando o coração. Deus começa consertando a mente, porque tudo o que você faz nasce primeiro dentro de você. Salmo 51:10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso não é comportamento. Isso é origem, isso é estrutura interna sendo restaurada. Agora olha isso pelo lado científico. Tudo começa no cérebro. Pensamentos geram decisões, decisões geram ações, ações geram hábitos, hábitos constroem a vida. Se o cérebro está desorganizado, a vida fica desorganizada. Se o cérebro está confuso, a vida fica confusa. Mas quando o cérebro começa a se organizar, a vida começa a entrar em ordem. É de dentro para fora. Sempre foi. Agora, um exemplo simples. Um computador. Quando um computador apresenta erro, o conserto não começa na tela, porque o problema não está fora, está dentro. No sistema. O ser humano funciona assim. A maioria tenta arrumar a tela da vida, mas o erro está dentro. Segundo ponto, o conserto está ligado a uma guerra interna. Existe uma guerra dentro de você, todo dia, o tempo todo, entre 2 forças, a carne e o espírito. A carne é o modo automático, é a parte responsável por prazer rápido, impulsos, vícios, reações imediatas. Ela quer satisfação agora. Ela não pensa no futuro, ela não mede consequência, ela só quer sentir. Agora presta atenção nisso. Existe outra parte dentro de você, que é como um capitão de um navio. O capitão não reage no impulso, ele observa, ele analisa, ele decide a direção, ele mantém o controle, mesmo. Quando o mar está agitado, esse capitão representa o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por controle, decisão, planejamento e direção. Ou seja, dentro de você existe um navio. O automático é como as ondas, os impulsos, as reações. Mas o capitão é quem decide para onde o navio vai. Quando o automático domina a pessoa, perde o controle, age por impulso, se arrepende depois, mas repete de novo. Quando o capitão assume o conserto, começa. Porque agora existe direção, existe controle, existe em consciência, e aqui está uma chave poderosa. O conserto não é ausência de luta, é vitória dentro da luta. Terceiro ponto. O conserto acontece através da armadura. Efésios 6:10 diz: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O conserto acontece quando você começa a alinhar a mente, alinhar o coração, vestir a armadura, viver em vigilância. A armadura protege áreas fundamentais, protege a mente, protege o coração, protege os caminhos. Sem essa proteção, a mente fica vulnerável. É como um sistema sem defesa. Quarto ponto, o filtro da verdade.
João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não basta conhecer, você precisa viver. Agora entende isso, a sua mente é como uma casa e os pensamentos são como pessoas na porta. Nem todo pensamento entra, nem toda ideia é aceita. Antes de aceitar, você pergunta: isso é verdade? Isso vem de Deus? Isso vai me fortalecer ou me destruir? Se passar, entra. Se não passar, fica fora. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora, olha isso, existe uma balança dentro de você. De um lado o automático, do outro o capitão. Cada decisão fortalece um lado. Se você alimenta o automático, ele domina. Mas se você alimenta o capitão, ele assume a direção. Isso se chama plasticidade cerebral. O cérebro fortalece aquilo que você usa. Agora, a verdade final. O conserto não é instantâneo, é um processo, de dentro para fora. Primeiro a mente, depois o coração, depois o comportamento, depois a vida externa. O verdadeiro conserto começa quando o capitão assume o controle. A mente é protegida, o coração é protegido, o filtro é ativado e a armadura é usada. E é assim que o ser humano é verdadeiramente consertado.